Sejam bem-vindos à disciplina de Tecnologia da Informação, da Informática e da Comunicação em Saúde. Esse que vos fala, professor Edson Teodoro, e hoje nós estaremos abordando o tema sobre a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Bom, quando foi lançada a Política Nacional de Informação em Saúde? Ela foi lançada no ano de 2015, certo? Pela portaria 589, de 22 de maio, pelo Ministério da Saúde, sendo um instrumento elaborado a múltiplas mãos, ou seja, múltiplos órgãos e pessoas atuaram das três esferas gestoras do SUS, União, Estados e Municípios, e algumas entidades como a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Fiocruz e também a Hemobras, além, é claro, do controle social para garantir uma representação democrática dessa política. Bom, o propósito e a visão estratégica desta política, ela pode ser dividida em três eixos: o uso inovador das tecnologias de informação e comunicação, a ideia do sistema articulado de informação e a interoperabilidade. Todas elas são bastante importantes para basear todo o funcionamento do sistema de informação em saúde no Brasil. Então, quanto ao uso inovador das TICs, ela visa promover o uso criativo e transformador da tecnologia para melhorar os processos de trabalho em saúde. Quanto ao uso articulado, ela busca também uma maior integração das informações e uma integração que vise o funcionamento mais eficiente. Quanto à interoperabilidade, nós, pela política, pretendemos alcançar uma comunicação mais efetiva entre os sistemas para exatamente subsidiar decisões em saúde mais coerentes. A PNIS, ela busca superar as lacunas operacionais, como a falta de padronização, a heterogeneidade do sistema, as dificuldades de conectividade, a insuficiência de financiamento, garantindo também ganhos de eficiência, qualidade, acesso, equidade e humanização dos serviços de saúde. Ela também tem alguns princípios fundamentais, como a destinação ao cidadão, a abrangência total, a gestão integrada, a democratização, a estruturação do próprio Sistema Único de Saúde, a descentralização, a segurança e a privacidade. Quanto à destinação da informação ao cidadão, que é considerado como uma das diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde, o direito à informação, a informação ela é destinada tanto ao cidadão, quanto ao trabalhador, quanto ao gestor da saúde. Quanto à sua abrangência, nós devemos pensar que a sua produção, por meio do controle social e a inter-relação do controle social na atenção à saúde e na gestão da saúde. Quando falamos de uma gestão integrada, essa gestão ela deve ser capaz de desenvolver um conhecimento estratégico para aplicar esse conhecimento estratégico. Quanto à democratização, o acesso à informação enquanto direito alinha-se exatamente aos princípios constitucionais do próprio Sistema Único de Saúde. Quanto à sua estruturação, ela, é claro, vai funcionar de acordo com os princípios fundamentais do SUS, a universalidade, a integralidade e a equidade em saúde. Quanto à descentralização, que tem a ver com a definição das competências, principalmente entre os entes federados, no princípio e na diretriz da descentralização, nós temos então os processos de produção de informação e articulação
dessa informação nos 3 níveis de gestão. Quanto à segurança e privacidade, que é também fundamental, nós temos a garantia da autenticidade dos dados, da integralidade das informações, da confidencialidade e sigilo dos dados, já que estamos falando de dados sensíveis, dados de indivíduos que estão em assistência médica, hospitalar ou mesmo na atenção primária em qualquer um dos níveis do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Quanto às suas diretrizes, nós temos 4 diretrizes estruturantes que já foram desenvolvidas lá a partir do lançamento da política em 2015, como o sistema eGov, como o eSaúde, como a própria gestão da PENIS e também da formação de pessoal. Quanto ao sistema eGov, penso que vocês têm percebido que todos os sistemas nacionais eles têm feito alguma articulação com o sistema eGov, que tende a ser o sistema mais centralizado de todos os cidadãos brasileiros, de toda a gestão da máquina pública brasileira. O eSaúde ele estaria mais vinculado especificamente ao Sistema Único de Saúde, onde eu teria então estratégias e aplicações para assistência e saúde, pesquisa e capacitação, tanto para as redes de saúde quanto para o telesaúde. Quanto à gestão da PENIS, é fundamental a qualificação dos processos, a segurança de dados e também o financiamento estruturado para que essa política venha a avançar como tem avançado nos últimos anos. E quanto à formação de pessoal, em que nós temos um grande desafio no SUS, que é a qualificação, a requalificação, certo? E é por meio da educação permanente dos trabalhadores e gestores do SUS é que nós temos a possibilidade de incorporar novas tecnologias, tecnologias da informação no Sistema Único de Saúde. O eSaúde, ele seria então o coração digital do SUS. Segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, o uso de tecnologias de informação e de comunicação para a saúde abrangem desde a assistência a pacientes até pesquisa e capacitação de profissionais. Então, nós temos o registro eletrônico de saúde como padrão unificado para usuários, para profissionais e para estabelecimentos de saúde. Temos o repositório nacional de software, onde nós temos componentes e aplicações de acesso público com os padrões de interoperabilidade do SUS, o telesaúde, que também é bastante conhecido pelos gestores e tem sido cada vez mais implantado no Sistema Único de Saúde, que abrange a telecomunicação da atenção, da educação à distância e apoio às decisões clínicas e decisões também relacionadas à gestão do sistema. Também tem a racionalização de sistemas, onde estratégias de redução e simplificação de sistema de informação têm sido adotadas ao longo dos últimos anos e bem recentemente no SUS. Bom, quando falamos da informação em saúde ou informação de saúde, nós devemos pensar no ecossistema de informação dentro da saúde, em que na política isso também já estava previsto. Então, a prioridade dentro do Sistema Único de Saúde é o usuário. É o usuário facilitando o acesso, agilizando o agendamento, o acolhimento, promovendo o uso autônomo das informações em saúde também pelo usuário. Mas nós temos que pensar também, dentro desse ecossistema, nos profissionais, que são aqueles que fazem a parte clínica, que fazem o prontuário eletrônico, os protocolos, operacionalizam o telesaúde e também executam a referência
e a contrarreferência dentro do sistema. Também devemos pensar no outro elemento bastante importante, que é a gestão, dinamizando então o acompanhamento, diagnosticando necessidades e monitorando e planejando e avaliando políticas de saúde no seu funcionamento. Quanto à assistência à saúde, nos seus aspectos mais clínicos, nós devemos pensar também, dentro desse ecossistema, que o trabalho em saúde no sistema em saúde, ele é multiprofissional e pretende a ser interprofissional também. Então, dentro desse ecossistema, devemos pensar não apenas nos profissionais médicos ou da enfermagem ou os dentistas, nós devemos pensar em todos os profissionais que estão envolvidos de alguma forma na assistência. E a vigilância em saúde, nós temos as 4 vigilâncias. A vigilância, ela tem sido um elemento dentro desse ecossistema, grande produtor de informações para o monitoramento do quadro epidemiológico, a fim de controlar as doenças, identificar riscos e avaliar ações de prevenção que vão sendo adotadas. Bom, também devemos pensar, e a política nos indica isso, na governança tripartite, que tem a ver com a diretriz da descentralização, ou seja, a definição de competências claras entre o ente federal, entre o ente estadual e entre a gestão municipal. Então, dentro da política, há 4 definições básicas de cada um desses entes federados, certo? Que devem ser executadas, em que cada ente federado executa cada um dos seus papéis dentro do sistema, e a implementação ela vai ocorrer então pelos planos operativos acompanhados por um comitê gestor de composição tripartite com responsabilidades articuladas e expressas nos planejamentos regionais integrados. Então, é relevante que cada ente federado ele reconheça o seu papel e execute de forma clara esse papel para que se tenha o avanço na implementação da política de informação e informática em saúde. Bom, para a sustentabilidade da PNIS, nós temos alguns elementos dentro de uma estrutura. O primeiro deles é o arcabouço legal. Então, toda função pública, ela depende de uma lei prévia que a defina. Então, torna-se necessário ter as portarias, ter as diretrizes, certo? A própria Constituição Federal, as leis 8.080, 8.142 e outras legislações que podem acompanhar e reger o funcionamento da PNIS. Também deve-se ter claro os padrões de interoperabilidade, ou seja, é uma das grandes dificuldades a articulação entre os diversos sistemas de informação em saúde que já funcionam no Brasil há algum tempo. A governança e a gestão de pessoas tem a ver com a capacidade dos gestores municipais, estaduais e federais em estabelecer critérios, normas e formas de gerir, de controlar, de monitorar, de avaliar, de implementar as estratégias rumo à implantação da política. Também, obviamente, é necessário infraestrutura de tecnologia e informação e conectividade, visto que em algumas áreas do Brasil ainda há desafios a serem enfrentados em locais distantes ou de baixa cobertura de redes de internet ou mesmo de aparelhos físicos, de computadores para suportar e realizar
a conectividade dentro da política ou da implantação da política. Também o financiamento. O financiamento coordenado tripartite, União, Estados e municípios, no sentido de manter e dar propulsão à implantação da política. A sustentabilidade da PNIS, então, ela depende do efetivo cumprimento da responsabilidade institucional das 3 esferas. Se apenas uma das esferas estiver cooperando ou colaborando para a implantação da política, vai ser bastante difícil a política ela se tornar implantada em todos os municípios do Brasil. Bom, nós devemos também pensar em algumas barreiras que a política ela mesma reconhece, tá? E também das potencialidades que ela pode promover. Então, observando algumas experiências fora do Brasil, como no Canadá, na Austrália e na União Europeia, nós já podemos dizer que a implantação de uma política de informação e informática na saúde já é uma realidade. Não é mais o futuro, já é o presente da saúde. Então, com essas experiências, nós já podemos ter algum tipo de aprendizado, certo? E a partir dessas experiências internacionais, verificou-se que depende de um prazo mínimo de 4 a 5 anos para colher os primeiros resultados da implantação. Ela foi lançada em 2015, nós já temos aí um lastro de 10 anos e nós, no Sistema Único de Saúde, já estamos colhendo vários resultados na implantação desta política. Algumas barreiras comuns em todos os sistemas é o financiamento inadequado, desafios na infraestrutura, falta de uma cultura digital nos serviços de saúde. Nós sabemos que ainda nos serviços de saúde há muitos profissionais que trabalham apenas com o papel, não têm habilidade para trabalhar com tablets, smartphones, ou mesmo notebooks, ou mesmo computadores desktops. Então, há essa dificuldade que vai sendo gradativamente superada ao longo do tempo. Outra questão fundamental é a questão da confidencialidade dos dados. Dados de saúde não podem ser vazados de forma alguma. Então, quando eu coloco um dado de saúde num sistema de informação e eu tenho uma equipe multiprofissional que vai ter acesso a essa informação, toda essa equipe deve estar muito consciente sobre a confidencialidade desses dados. Também outros projetos de saúde eletrônica têm requerido ao longo prazo, um tempo aí mínimo de 4 a 5 anos para colher os primeiros resultados. Bom, em conclusão, então, apresentando aqui hoje a Política Nacional de Informação e Informática da Saúde, ela representa o compromisso do Brasil com a modernização do SUS, alinhando a tecnologia, a governança, a participação social para garantir um sistema de saúde mais eficiente, equitativo e centrado no cidadão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até breve.